A arte da falcoaria em Portugal é candidata a ser reconhecida pela Unesco como Património Cultural e Material da Humanidade. A candidatura foi apresentada pela autarquia de Salvaterra de Magos, que desde o século XVIII tem a única falcoaria real do país. A Filipa Costa dá-nos agora conta de mais pormenores sobre esta candidatura. A falcoaria é uma forma de caça com muitos séculos em Portugal. Estamos neste momento na Falcoaria Real, em Salvaterra de Magos. A Câmara Municipal é a líder de uma candidatura da falcoaria enquanto arte, a património cultural e material da humanidade pela Unesco. Comigo tenho o Presidente da Câmara Municipal, Helder Ménio, a quem pergunto, era importante, faltava este passo de candidatar esta arte, vê-la reconhecida a nível internacional? Sim, faltava. É um processo muito antigo, é um processo com cerca de mais de 60 anos, desde o tempo em que, em 53, este imóvel, que é a Falcoaria Real, foi classificada. De lá para cá, tem várias gerações de autarcas, têm feito alguma coisa pela falcoaria em Portugal e pela falcoaria em Salvaterra de Magos. Foi uma candidatura com muitos dossiês, com muita investigação. Foi uma candidatura que levou anos a preparar. Tivemos a importante ajuda, como já referi, da Universidade de Évora e da Associação Portuguesa de Falcoaria. Vamos integrar, se tudo nos correr bem, a lista de países onde a prática da falcoaria é reconhecida como património. Foi um trabalho de que fez também um bocadinho a recolha de todos os dados históricos da prática da falcoaria em Portugal, tentando demonstrar que é uma prática coerente, que é uma prática social também, e que a família real naquele tempo usou muito, mas que depois, a seguir à família real, teve os seus continuadores, que são os falcoeiros de hoje, que no país são cerca de uma centena. Ora, este reconhecimento, em que é que se vai traduzir aqui em Salvaterra de Magos? Esperam mais turismo, mais valias, mais gente a vir ao concelho, mais gente a visitar aqui esta falcoaria? Esperamos isso tudo, ou seja, esperamos que com a ajuda da Associação Portuguesa de Falcoaria manter a ligação ao presente, ou seja, a prática de caça com falcões aos falcoeiros que há no país. Esperamos, através da Universidade de Évora, que são nossos parceiros também na candidatura, o enquadramento, se quiser, académico, de que tudo isto deve ter. E, por outro lado, esperamos também, com a disponibilização do espaço, com a história que Salvaterra de Magos tem em relação à falcoaria. Esperamos ter mais visitantes. E vamos conhecer um bocadinho mais sobre esta arte da falcoaria com o Rui Carvalho, que é falcoeiro já há 10 anos. Rui, o que esteve a fazer, quer-me explicar? O que nós estivemos a fazer foi voar o falcão ao rol. O rol é aquela peça de cabedal que simula uma presa e faz com que o falcão, de certa forma, ataque, faça ataques simulados, faz com que ele também se vá centrando no falcoeiro, e também usamos o apito para ajudar, para o motivar em cada ataque, e faz com que também a ave se muscule antes de estar pronta a ir caçar. É um treino não só de obediência, porque ela vai investindo ou vai atacando o rol a cada passagem, e é também nesses voos a ave muscula, portanto faz um bocadinho das duas coisas. E quando nós temos a ave a fazer exatamente isto que ela acabou de fazer, estamos mais seguros para ir para o campo caçar. Sabemos que mesmo que ela faça um ataque e que falhe, por exemplo, uma presa, nós com o rol depois a conseguimos recuperar. São treinos diários, muito intensos? Deve-se voar um falcão diariamente. Há outras aves que não é necessário voar diariamente, mas o falcão é conveniente voar diariamente, até porque é a rotina, o treino diário, a rotina diária que faz com que a ave esteja cada vez mais apta a depois ir para o terreno e caçar. Como é para si esta arte da falcoaria agora também estar na iminência de ser reconhecida como património cultural e material da humanidade? É extremamente importante para Portugal e para os falcoeiros portugueses que a falcoaria em Portugal seja também reconhecida pela Unesco. Os outros países já o foram, é agora a nossa vez, penso eu, e vem na altura certa, porque é extremamente importante para nós que a falcoaria nacional seja reconhecida também como património material da Unesco. O que é que acha como falcoeiro, o que é que distingue a sua prática de outras práticas a nível europeu?
Enquanto noutros países a prática da falcoaria está bem aceite pelos outros praticantes de outros tipos de caça, aqui ainda nos vê, penso eu, é a minha opinião pessoal, ainda nos vê um bocadinho como vão para lá com as águias e que os falcões comem aquilo tudo. Não é nada disso, antes pelo contrário, as nossas aves capturam muito menos do que aquilo que se possa pensar. Este reconhecimento, caso venha a ser feito, também vai mudar um pouco as mentalidades? Espero que sim, espero que sirva também para isso. E quem vier aqui à falcoaria também pode conhecer de perto uma exposição permanente que dá a conhecer toda a história desta arte. Comigo tenho a Patrícia Leite, que é a técnica aqui desta falcoaria. Patrícia, o que é que esta exposição dá a conhecer aos visitantes? Esta exposição dá a conhecer aos visitantes um pouco da evolução da prática da falcoaria em Portugal e também da evolução histórica deste edifício, um edifício construído no século XVIII. Também fala um pouco sobre Salvaterra, enquanto vila bastante frequentada pela família real portuguesa. Fala também da vinda de falcoeiros holandeses de uma província chamada Valkenswaard, que vieram trabalhar para aqui no século XVIII ao serviço da coroa portuguesa, das viagens, ou como eram feitas as viagens até Salvaterra de Magos, da decadência depois deste edifício e agora da recuperação do edifício, de ter sido classificado também como imóvel de interesse público. Esta é uma falcoaria com um espaço bastante grande, quer aqui no interior, mas aqui no exterior também há aqui um pombal, não é? Há aqui um pombal, onde eram criados os pombos que serviam de alimento dos falcões que viviam aqui nesta falcoaria. A visita começa normalmente com a projeção de um filme que vai permitir ao visitante perceberem como vivem os falcões em cativeiro. Depois, com o acompanhamento técnico de um falcoeiro, vêm as cerca de 25 aves de presa de diferentes espécies que vivem permanentemente aqui na falcoaria. Esta exposição, os pombais e uma demonstração de voo. Patrícia, muito obrigada. Ficámos assim com uma breve noção do que pode ver aqui na falcoaria real, mas claro que estamos também a falar de aves de presa que vamos conhecer em pormenor na nossa próxima intervenção. Já lhe demos conta neste Portugal em direto da candidatura da arte da falcoaria a Património Cultural e Material da Humanidade. Trata-se de uma forma de caça com uma longa tradição em Portugal que, se for reconhecida pela Unesco, poderá trazer medidas que facilitem a prática, como constatou a Filipa Costa. Estamos na Falcoaria Real, em Salvaterra de Magos. Esta falcoaria recebe anualmente cerca de 7.000 visitantes que aqui querem conhecer de perto estas aves, 25 aves de presa, mas também a arte da falcoaria exercida pelos falcoeiros que aqui estão diariamente a fazer os seus treinos. Aqui dentro é a Casa das Aves de Presa. Vamos conhecê-las de perto. Venha daí. Ora, e vamos conhecer em pormenor estas aves de presa com a ajuda do Rui Fortunato, que é falcoeiro desde 1999. Rui, porquê é que escolheu esta profissão? Sempre tive uma enorme paixão por aves, especialmente pelas rapinas, e quando surgiu a oportunidade de profissionalmente me dedicar a esta área, enverdei por esta área desde esse ano até a atualidade. O que é que o fascina no contacto com estas aves? O fascinante é a plumagem, a cor, digamos um pouco de superioridade em relação às outras aves por serem predadores e serem aves também que de alguma forma têm a sua beleza. Agora, o repórter de imagem Pedro Ribeiro está neste momento então aqui a mostrar estas aves. Aqui na Falcoaria Real Salvaterra temos alguns exemplares de aves de rapina. Esta maior aqui é um exemplar da águia das estepes, um macho, está a tentar sair dali por causa da luz da câmara. Aqui passamos aos falcões, nesta alcândora. Este é um exemplar de sacre branco. Aqui temos mais um exemplar de sacre. Este é um exemplar de sacre com uma coloração castanha. Aqui na falcoaria faz uma exibição de voo com técnicas de falcoaria, mas utilizamos aves também desses cruzamentos e dessas hibridagens aqui para as nossas apresentações. Esta também é um cruzamento de um falcão peregrino com um falcão sacre. Aqui temos um cruzamento também de gerifalte, é uma fêmea, esta
O segredo da arte da falcoaria é a partilha entre a ave e o humano, de proteção, de alimentação e também no contacto diário com as aves. Isso é que torna a falcoaria um pouco especial. Não é só termos as aves, temos de ter muita atenção com elas e quando nos veem também nos reconhecem devido ao nosso contacto diário com elas. Há uma grande relação de confiança. Sim, há que existir uma grande relação de confiança porque só assim é que essa cooperação entre o humano e a ave funciona. Relembro que esta candidatura da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos conta com a parceria da Associação Portuguesa de Falcoaria e também com a Universidade de Évora. Comigo tenho Pedro Afonso, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Falcoaria. Pedro, em que é que esta candidatura se distingue de outras candidaturas que já existem a nível europeu? Em Portugal, a prática da falcoaria tem paralelo à prática europeia. No entanto, existem depois características, termos e técnicas e conhecimentos de algumas espécies entre predadores e presas que são muito característicos da nossa falcoaria. Quer apontar algum exemplo, por exemplo, dessas técnicas diferentes? Olhe, por exemplo, todo o conhecimento que os falcoeiros em Portugal, bem na Península Ibérica, mas também em Portugal, têm de algumas aves, como o falcão peregrino, como o açor, todas as palavras que usamos e que são palavras específicas, são um dialeto praticamente único na nossa língua, como o rolo, como os sancos, como os malhos, que são pequenas palavras que têm um significado muito específico em português e um significado muito específico em falcoaria. E o que é que querem dizer? Já agora quer-nos fazer a tradução. Posso fazer. Olha, o rolo é um artefacto de couro que usamos para chamar as aves. As aves são ensinadas a comer sobre esse artefacto e consideram aquilo depois uma presa. Os malhos são pequenas tiras de couro com que prendemos os cascavéis, que é um outro artefacto, que é uns guizos, com que prendemos os cascavéis aos sancos das aves, que são o que vulgarmente chamaremos as patas. Por exemplo, nós às patas chamamos as mãos. Os machos das aves de presa são os terçós, as fêmeas são as primas, por serem a primeira escolha do falcoeiro. E toda esta envolvência torna esta arte de caça muito especial. E onde é que podemos encontrar, para além aqui da falcoaria real, a arte da falcoaria em Portugal? E encontramos falcoeiros um pouco por todo o país. Desde aqui da zona de Lisboa, onde, pelo natural existência de mais população, existirão mais, até à zona do sul do país. No norte existe um reduto muito forte de falcoeiros muito apaixonados e que estão a tentar, apesar de terem dificuldades para a sua prática, estão a tentar. Temos um bastião nos Açores. Somos poucos, é verdade, há muito poucos falcoeiros em Portugal, estamos a falar de pouco mais de uma centena de pessoas. Este reconhecimento, depois, em que é que se traduzirá? Maior interesse pela arte da falcoaria portuguesa? Tendo este reconhecimento conseguido, possamos, ao nível da tutela, empreender esforços para que sejam introduzidas algumas medidas de melhoria que facilitem a prática. Porque atualmente a prática tem alguns condicionantes, é muito difícil aos falcoeiros praticarem o acesso à caça por questões diversas e nós esperamos e temos esse calendário de trabalho para, após o reconhecimento, conseguirmos levar à tutela, aos órgãos que nos superentendem, digamos assim, algumas medidas muito simples, com completa neutralidade orçamental e que poderão ajudar a melhorar a prática destas pessoas individuais que, ao fim e ao cabo, são as que preservam a arte da falcoaria. Ficámos assim a conhecer em pormenor a arte da falcoaria em Portugal, que é agora candidata a ser declarada pela Unesco como Património Cultural e Imaterial da Humanidade. Se quiser conhecer esta arte de perto, nada melhor do que vir a Salvaterra de Magos, conhecer estas aves de presa e também a falcoaria real.